Que alegria nós estarmos juntos, isso mesmo, em unidade, em comunhão com Jesus, em comunhão entre nós e desejosos dessa comunhão com a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Quero convidar você a abrir o seu coração, porque Deus quer falar comigo e com você no dia de hoje. E é por meio da Palavra que Ele nos fala e Ele nos instrui. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. Então pega aí a sua Bíblia, o seu instrumento de anotação, pode ser caderno, celular, tablet, o que você usa. Anota aí o texto, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 28. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 28. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Para cada animal deveis calcular o número de pessoas que vão comer. Animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Tomarão um pouco do sangue e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não deveis comer dessa carne nada de cru, ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com a cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, deveis queimá-lo no fogo. Assim devereis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Já no primeiro dia fareis desaparecer o fermento de vossas casas, pois quem entre o primeiro e o 7º dia comer pão fermentado será eliminado de Israel. No primeiro e no 7º dia tereis uma assembleia sagrada. Nesses dias não fareis nenhum trabalho, exceto preparar-vos a comida que cada um vai comer. Assim observareis a festa dos pães sem fermento, pois foi nesse dia que eu fiz sair os vossos exércitos do Egito. Guardareis esse dia por todas as gerações como instituição perpétua. Comereis pães sem fermento desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21. Durante 7 dias não haja fermento em vossas casas. Quem comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou natural do país. Não comereis coisa alguma fermentada. Em todas as vossas moradias comereis pães sem fermento. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Ide, tomai um animal para cada família e imolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai com o sangue a moldura das portas. Mas ninguém de vós saia fora de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e reparar o sangue sobre a moldura das portas, passará por vossas portas e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para causar dano.
observareis este preceito como decreto perpétuo para vós e vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que significa este rito, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou ao lado das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os primogênitos e salvou as nossas casas. Então o povo prostrou-se em adoração, e saindo dali, os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Aí nós vamos ver no texto que nós acabamos de ler, esses 28 versículos do capítulo 12, a instituição da Páscoa. É a Páscoa que prepara a saída do Egito, mas é a Páscoa que é celebrada pelos judeus todos os anos, nessa data prevista pelo Senhor, nesse momento que o Êxodo é proclamado para nós. O Cordeiro é o Cristo. O sangue é a nossa redenção. As ervas amargas, elas representam para o povo judeu o tempo que eles viveram na amargura da escravidão do Egito. O hisopo é aquele ramo que asperge, né, nos ritos judaicos. A gente poderia ver um aspersório hoje quando a gente joga água benta como sinal de purificação, não é? Então nós vamos percebendo exatamente a condução de Deus. O pão sem fermento representa para nós a Eucaristia. E não comer nada fermentado, o fermento simboliza o pecado, que o Senhor Jesus trouxe a libertação e que esse povo precisa também renunciar a esse pecado. Então, a ceia judaica, ela é cheia de simbolismo, mas também nos ilumina naquela que é a ceia que o Senhor instituiu, celebrando a Páscoa com seus discípulos. A última ceia, a Eucaristia, a Santa Missa, a memória, o memorial do sacrifício de Cristo. Quando os judeus celebram uma Páscoa, como foi aqui indicado por Moisés, eles estão celebrando essa passagem. O Senhor passará à vossa frente. Pechá é a palavra, passar à frente, que vai derivar para Pachá, que é a Páscoa, que é a celebração da passagem. O povo que passa o Mar Vermelho na direção da Terra Prometida, por meio do poder de Deus, o Deus que vai à frente, o Deus que vai proteger atrás, o Deus que está com esse povo. E nós celebramos a Páscoa todos os anos, que é a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, que é a força da ressurreição de Cristo. Qual é a nossa Páscoa? É a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E ela deve ser celebrada também todos os anos, como memória da nossa libertação. E na igreja e também para o povo judeu, fazer memória, nós vamos pegar a memória de lá, do povo judeu, é viver aquele acontecimento, é torná-lo presente. Então, quando nós celebramos a nossa Páscoa, nós celebramos a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa salvação. E isso é profundo demais. Aqui, a indicação foi que eles pegassem o sangue e marcassem a porta, para que o anjo exterminador que passaria no Egito, matando todos os primogênitos, tirando a vida de todos os primogênitos, não atingissem o povo de Israel. Eles obedecem, eles acreditam na palavra, eles se prostram, eles adoram a Deus. Nós precisamos da mesma maneira acreditar naquilo que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez por nós. Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe vida e vida em abundância, vida eterna, salvação. Eu e você precisamos estar atentos, porque isso diz muito da nossa caminhada de fé, isso diz muito da nossa experiência com o Senhor, isso diz muito do projeto de Deus para a nossa vida, que é um projeto de libertação, que é um projeto de salvação. O Senhor está falando comigo e com você, e Ele quer que eu e você celebremos a vida nova que Ele veio trazer, a vida nova que Ele veio estabelecer para nós com a sua Páscoa, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele quer que nós assumamos isso. Então, quando o povo olha para trás e celebra a passagem, a libertação da escravidão do Egito,
eu e você somos chamados a olhar para trás, mas também olhar para frente e entender. Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos libertou da escravidão do pecado, venceu Satanás e venceu a morte. Isso é grandioso demais, isso é motivo de celebração, de alegria para nós. Mas eu e você precisamos assumir essa graça. Qual é a mensagem que nós hoje podemos colher? A nossa Páscoa é a celebração da paixão, da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Em sua Páscoa, ele venceu o diabo, pagou o preço do nosso resgate, venceu o pecado e a morte, abrindo para nós as portas do céu. Hoje eu tomo posse da minha redenção, justificação e salvação. Jesus é a nossa Páscoa definitiva. Tomar posse disso é fundamental demais. Assumir o que Ele fez por nós e colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle, dizendo, Senhor, eu quero Te amar, eu quero Te honrar e Te agradar com a minha vida. Isso é o fundamental. E essa é a atitude que cada um de nós devemos ter diante do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Vamos rezar? Senhor, muito obrigado porque vencestes o pecado, o diabo, a morte. És o Cordeiro Pascal. O Senhor é a nossa Páscoa definitiva. Obrigado por ter me redimido, pagado o preço da minha libertação. E foi o seu sangue redentor. Obrigado por teres vencido o pecado. E eu também posso vencer o pecado se seguir cada uma das palavras que o Senhor mesmo disse e instruiu-nos. Senhor, o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. A morte que tinha entrado no mundo por causa do pecado, ao vencer o pecado, ao vencer o diabo, o Senhor vence também a morte ressuscitando e nos mostrando que o Senhor tem vida e vida abundante e vida eterna feliz no céu para nós. O Senhor abriu as portas do céu e eu escolho o céu. E escolher o céu é escolher segui-lo, é viver para Ti aqui nesse mundo e é saber que a recompensa daqueles que Te escolhem e vivem para o Senhor aqui neste mundo é o céu, a eternidade que o Senhor conquistou para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, pela oferta da sua vida, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela sua ressurreição, que é também a minha ressurreição e a ressurreição dos meus irmãos. Amém. Nós temos que ter um coração agradecido. E a forma mais forte, decidida de agradecer a nosso Senhor é entregando a Ele a nossa vida e é vivendo para agradá-lo aqui nessa terra. E nós seremos agradados por Ele na eternidade feliz. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.